Nós vamos falar hoje sobre a questão da consciência coletiva, né? Tá ligado com a Advaita, que tudo é uma coisa só. Antes disso, dia 6 de junho, vamos ter às 19 horas uma live. Então esteja lá, acompanhe a nossa live, o tema vai ser legal, vai ter também um sorteio que a gente vai fazer, que é o sorteio do nosso Instagram. Tá disponível para você ir lá, curtir, indicar 3 amigos nos comentários, né, através da marcação, arroba e o nome ali do seu amigo, e seguir o perfil. Então, olha só, a abelha e a formiga, né, eles trabalham de forma coletiva. Se você for pensar ali, não tem ninguém liderando elas para poder falar, agora você vai para ali, você volta por aqui. A abelha é a mesma coisa, ela tem cada um a sua função, cada um faz a sua função de forma quase que sincronizada, de forma quase que orquestrada, né? E o negócio sai. Outras coisas também que acontecem com uma certa orquestra muito bem feita, muito inexplicável, são aqueles cardumes. Claro que eu vou botar uma imagem de um cardume desse. Então, os cardumes super complexos, onde os peixes nadam na mesma direção e ali aquilo ali afugenta o predador. Claro que tem uma explicação biológica e tal, mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater justamente àquela questão do fato deles fazerem uma coisa sem pensar exatamente individualmente na ação dele. Vou dar um exemplo mais prático. Então você imagina aquele cardume girando. Um peixinho daquele, ele vai fazer um caminho de espiral, um caminho de giro ali. Só que ele não está pensando nisso, ele não está pensando, vou fazer o giro aqui, ó. Vou ficar girando aqui nesse local. Aí o outro está pensando, vou girar aqui, mas eu vou cruzar com esse cara que está passando aqui embaixo. Não é assim. A coisa acontece como um todo, de uma vez só. Exemplo também aquela revoada de pássaros também que formam figuras e tudo mais. Então essa revoada de pássaros também não tem como ser individual, consciência individual dos pássaros, assim, não. Vou virar aqui, eu volto naquele momento, porque naquele momento aquele pessoal vai estar vindo e aí vai ficar bacana, a figura vai ficar assim, assado. Não tem essa parada assim, eles nem veem exatamente o resultado do que eles fazem. Então a questão é a seguinte, será que existe no momento que eles entram naquele flow, naquele fluxo mental, se você não viu aquele filme da Disney chamado Soul, que mostra quando o pianista começa a entrar ali no toque dele, como o pintor começa a entrar no flow dele ali, ele vai para outra dimensão e não sabe nem o que está acontecendo e a coisa flui. Então será que os pássaros naquele momento entram nesse fluxo mais profundo de consciência e ali eles passam a ter um controle coletivo, um controle conjunto daquilo? Acho que teria uma pergunta que ficaria assim, ambígua, né? Será que cada pássaro sabe o que fazer ou eles sabem uma coisa só? Porque tem um outro detalhe, beleza? Eles começam o movimento, tá? Mas e tomar a decisão de se juntar àquele grupo de pássaros ou de peixes? Eles estavam dispersos e aí tomou a decisão de se juntar. Será que cada um sabe o que fazer ou eles pensam em uma coisa só? Então, nós classificamos biologicamente os seres como seres racionais e seres irracionais. Então, se você pegar um ser racional, um ser humano, e você ensina para ele a passar por um labirinto e ele passa. Você pega um ser irracional, vou dar exemplo de um peixe ou de um sapo, e tenta ensinar para ele, de maneira nenhuma você consegue ensinar para ele a fazer um labirinto que tem apenas 2 curvas. Tem alguns animais que conseguem, né? Tem ratinho, não sei o quê. Que com muito trabalho Sim. consegue fazer. Porém, esse mesmo animal que você não consegue ensinar, vou dar um exemplo mais difícil, né? Abrir uma porta, por exemplo, virar a chave tantas vezes, saber onde é que está a porta e tal, você não consegue ensinar ele isso. Porém, ele sabe um caminho, se guiar no globo terrestre de maneira perfeita. Ele sabe exatamente a época que ele deve se deslocar, ele sabe o caminho que ele deve fazer, o melhor caminho, e ele também não vai conseguir te explicar como que ele sabe isso. Verdade. Os cientistas vão falar que tem os campos eletromagnéticos e tal. Lembrando, a gente não está se atendo à explicação científica de como é que para que ele faz isso, a migração, não é isso. O objetivo é justamente mostrar que existe um conhecimento que ele tem acesso intuitivamente, não consegue explicar como ele faz aquilo, se ele fosse possível ele tentar explicar, e ele vivencia aquilo, simplesmente é aquilo ali. Enquanto a gente racionalmente começa a criar regras e tentar explicar o que ele está fazendo, e a gente, de certa forma, pode dizer que consegue, porque faz sentido, empiricamente, você vê que sempre que eles fazem isso, eles afugentam, ou eles conseguem mais alimento, enfim. Mas isso é irrelevante, se você vê
ele consegue intuitivamente ter um pensamento coletivo e fazer algo muito maior do que ele seria capaz de fazer sozinho. Uma outra, não sei se seria aspas, mas se você botar na origem, lá na célula, lá no começo, vai ver que temos um ancestral comum celular, uma molécula comum, beleza. E aí, esse ser, então, ele tem uma raiz semelhante à nossa, tanto que você analisar lá os seus átomos, as suas células, as suas moléculas são semelhantes. Então, se esse ser tem essa habilidade de pensamento coletivo, será que nós, seres humanos, também não temos essa herança e apenas não sabemos como acessá-la? Ou acessamos ela inconscientemente, agimos, tomamos decisões que às vezes você nem sabe por quê, ou você toma a decisão baseado nesse instinto igual ao do pássaro e depois você justifica, não, eu que quis ir para tal lugar. Será que isso não acontece num nível menor, onde você toma a decisão de se deslocar, decisões na sua vida de se deslocar pelo globo, de mudar para determinada cidade, porque tem um outro camarada, um outro indivíduo, um outro peixe, um outro ser humano que tomou a mesma decisão naquele momento e vocês se encontram em determinado local para compor um grupo maior, vou chamar de família, né? Compor um grupo maior, que seja família, que sejam amigos, que faz um projeto novo. Um cara veio lá da Europa, o outro da China, e se reuniram coincidentemente e criaram uma coisa grande, muito maior. Eu acho que isso pode ser uma herança dessa nossa habilidade de pensamento coletivo. Então, será que não existem coincidências?